Bom dia a todos. Nós do programa Manhã com Coração de Pai nos reunimos nessa manhã para ouvirmos e meditarmos a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que vamos ouvir neste domingo do tempo comum está em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, onde o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Venho." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: "Salva-me, Senhor." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, neste evangelho que acabamos de ouvir, percebemos o quanto precisamos fortalecer a nossa fé em Jesus. Esta é a mensagem central desse evangelho, a fé. A fé que nos mantém firmes mesmo diante das tempestades da vida. As dificuldades, os sofrimentos e as incertezas podem nos fazer vacilar, mas quando mantemos os olhos fixos em Cristo, encontramos força para seguir em frente. E se por fraqueza vacilarmos, Jesus nunca nos abandona, basta chamá-lo com confiança e fé. Para refletir durante esta semana, façamos as seguintes perguntas a nós mesmos: onde tenho colocado minha confiança? Nas dificuldades ou em Jesus? Quando eu enfrento as tempestades da vida, deixo que o medo me domine ou entrego tudo nas mãos do Senhor? Que aprendemos como Pedro a confiar sempre em Jesus, mesmo quando nossa fé for pequena. Jesus continua estendendo a mão para nos levantar e conduzir ao porto seguro de sua paz. Meus irmãos, minhas irmãs, Pedro, sempre corajoso, mas a um certo momento ele teve medo. E nós, quantas vezes não temos medo de enfrentar as dificuldades em nossa vida? Quantas vezes somos indecisos, mas na verdade somos homens e mulheres fracos na fé. Duvidamos muitas vezes das promessas do Senhor e somos condicionados a confiar na nossa própria fraqueza,
que não nos deixa caminhar sobre as dificuldades. O Senhor, no entanto, nos espera de mãos estendidas para nos ajudar. Jesus conhece as nossas fraquezas, por isso, Ele nos perdoa quando tentamos testá-lo e colocamos-o à prova. A única coisa que precisamos fazer é reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e que com Ele podemos contar, podemos tirar todo o medo, se acreditarmos nele. Ele nos tira de qualquer sufoco, sem que seja preciso nos arriscar para avaliar a sua força. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São José. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, de nossas famílias, de nossa cidade, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.